Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de recepcionista e telefonista. Esse curso ele é 100% gratuito, com apostila e certificado inteiramente grátis. Se você está assistindo essa aula pela primeira vez, eu recomendo que você volte nas aulas iniciais para que tudo que a gente venha falar aqui faça total sentido para você. O meu nome é William Nascimento e hoje nós vamos falar sobre algumas características, habilidades e comportamentos que você, que já trabalha na área ou que está buscando se colocar no mercado ou que busca ser um empreendedor exercendo uma função em alguma empresa, essas características e habilidades podem com certeza te ajudar, ok? Vamos começar? Vamos iniciar falando primeiro sobre a formação acadêmica. Quem busca uma vaga ou já trabalha na área, a formação acadêmica mínima exigida para esse tipo de função de recepcionista e telefonista é o 2º grau completo, ensino médio completo. Porém, ter um nível superior em curso ou já concluído é um diferencial, principalmente nas áreas afins, como administrativa e etc. Ok? Além disso, nós temos algumas características que são importantes. Nós vamos citar algumas aqui e dar algumas dicas de como você pode colocar essas características em prática na sua função de recepcionista ou de telefonista. Atenção e cortesia. Na área administrativa, na área de recepcionista e telefonista, normalmente vocês vão estar ligados ao setor administrativo. E o setor administrativo tem uma característica que são processos bem definidos, porém processos engessados, com início, meio e fim bem definido, sem muita variação. Nesse caso, nós precisamos estar sempre atentos para que esses processos funcionem da melhor forma. Além disso, nós precisamos também trabalhar com cortesia. Por quê? Normalmente quem trabalha com processos tende a já criar um comportamento padrão. Então já sabe mais ou menos o horário que inicia, o horário que está no meio, o horário que está no fim. As atividades são repetitivas e isso pode ficar enfadonho, cansativo. Isso pode fazer com que aquele tratamento diferencial que uma recepcionista ou um telefonista tem que ter, aquele tratamento diferencial que fará diferença para o cliente, seja ele um cliente direto, um cliente da empresa, enfim, esse tratamento ele pode ser prejudicado. Então, toda vez que nós focamos na atenção aos processos, nós precisamos também estar atento à questão da cortesia e do tratar com as pessoas e com os clientes, ok? Nós temos também a boa dicção e a fluência verbal. É importantíssimo, se você está propondo-se trabalhar como recepcionista, como telefonista, ou se você já atua na área, a dicção ela vai abrilhantar a sua função profissional. É um diferencial interessante. Pode fazer com que você não ganhe a vaga ou prejudique você no seu trabalho? Possivelmente não. Não vai influenciar diretamente. Só que, se você já assiste alguns cursos com a gente e se você assistiu às aulas pré-requisitos, que é de etiqueta profissional, ética trabalhista e marketing pessoal, nós demos uma ênfase, principalmente no marketing pessoal, falando da dicção. A dicção ela é um diferencial para qualquer profissional. Além disso, a fluência verbal ela também vai fazer com que você seja valorizado, com que sua função de fato seja exercida da melhor forma. Além disso, criatividade. Lembra que nós falamos que nas áreas administrativas existem processos bem engessados? Esses processos bem engessados, eles podem prejudicar o desempenho das empresas em algum momento, ou o desempenho do profissional. Por quê? É aquele velho ditado que diz assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Normalmente em algumas empresas, os processos estão desse jeito. Isso acaba não trazendo inovação, acaba não trazendo redução de recursos, acaba não trazendo vantagens. Por isso ser criativo é importante para que você otimize os processos, facilite e simplifique as suas atividades e assim você possa cada vez mais ir galgando mais patamares, valorizando o seu passe e melhorando o desempenho da empresa, fazendo com que as coisas fluam da melhor forma. Outra coisa interessantíssima, e esse ponto ele é muito importante, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, é a questão do
equilíbrio emocional. Nós sempre falamos aqui que mais de 90% das pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, porém elas são demitidas pelo comportamento, pela atitude. E nós falamos sempre, inclusive na nossa palestra Atitude Diferente Muda Tudo, nós damos uma ênfase muito grande para essa parte do equilíbrio emocional. Você tem que ter equilíbrio emocional dividido em dois pilares. Inteligência emocional, para identificar os sentimentos, para identificar os seus sentimentos e os das outras pessoas, e educação emocional, para utilizar os sentimentos a seu favor e a favor dos outros. Então, ter equilíbrio emocional é muito interessante. Desinibição e empatia. É muito comum nós chegarmos em alguns locais, a recepcionista ou telefonista, ela tem um comportamento padrão, às vezes até mecanizado. Isso faz com que o cliente ou a pessoa que está indo à empresa, ou a pessoa que está ali naquele momento com o recepcionista ou com a telefonista, se sinta não tão bem assim. Porque ninguém gosta de estar presencialmente com uma pessoa e ter a sensação de que está sendo atendido por um robô. Você, por exemplo, já deve ter passado por alguma situação onde as pessoas não deram um tratamento humano a você, não tiveram a desinibição de falar algo diferente do tradicional, do processo padrão, como eu te falei, e às vezes esse atendimento foi prejudicado por isso, seja presencialmente ou seja por telefone. Então, ser desinibido e ter empatia vai fazer total diferença para que você seja valorizado e os seus atendimentos fluam da melhor forma. Partindo aqui, complementando um tópico que nós já falamos, ter boa comunicação oral é diferencial, ter uma boa memória. Porém, não dependa 100% da sua memória para as suas atividades. Nós temos algumas dicas aqui falando sobre como você pode ajustar os seus compromissos durante o dia. A forma mais simples é você ter uma folha de papel, onde do lado esquerdo você coloca as coisas mais urgentes e do lado direito as coisas não tão urgentes e vai eliminando da esquerda para a direita, de cima para baixo, gradativamente durante o seu dia. Então, ter uma boa memória é importante, porém, saiba também utilizar ferramentas e recursos para te lembrar dos seus compromissos e das suas atividades diárias. Além disso, uma outra característica é ter uma leitura fluente. É comum, numa área administrativa, como recepcionista ou como telefonista, você de repente precisar ler alguma coisa, ou para um colega de trabalho, ou para o seu chefe, ou para alguém acima da hierarquia, ou simplesmente ler para um cliente. Se você for telefonista, pode ser que você precise ler algum contrato, algum manual, alguma regra, e é muito importante essa leitura, ela fluir da melhor forma para não deixar nenhum tipo de bloqueio na comunicação ou má interpretação, certo? Aqui são algumas características. Agora nós vamos falar um pouco sobre algumas habilidades. Então você precisa dominar alguns conhecimentos, ter habilidade em alguns conhecimentos para que a sua função de recepcionista e telefonista, de fato, seja exercida da melhor forma. Primeiro que nós vamos falar é ter habilidade e conhecer sobre os produtos e os serviços da empresa. A maioria das pessoas que atuam como recepcionista e telefonista, elas estão se preocupando muito só com a atividade que elas exercem. Se o telefone está bom, se a mesa está organizada, se a empresa está funcionando naquele horário, enfim. Porém, nós precisamos entender, você que está se propondo a trabalhar nessa área ou já trabalha, nós precisamos entender o seguinte: como recepcionista e como telefonista, você é a cara da empresa, você é como se fosse a pessoa que recebe, você representa a frente da empresa, como se fosse a porta de entrada da empresa. Então, normalmente, os clientes eles vão ter muito mais acesso a você na recepção ou a você telefonista para tirar algumas dúvidas. E fica chato o cliente ter uma dúvida simples sobre o produto ou serviço e nós temos que ficar jogando para um setor, para outro, para uma pessoa ou para outra. O cliente ele pode se sentir mal com isso e de repente deixar de fazer negócio. Outra habilidade de conhecimento é sobre os departamentos e os funcionários. A recepcionista
ela fica ali no meio de campo entre a parte da frente, né, o front-end, a parte da frente da empresa, e a retaguarda, que são todos os outros setores. Conhecer esses setores vai fazer com que o seu trabalho flua de melhor forma. De repente, você precisa saber também quem são os funcionários e quem resolve os problemas de cada setor. Porque às vezes você vai passar uma demanda para um setor, para um determinado funcionário, e esse precisará passar para mais 2, 3, 4, até chegar em uma pessoa que talvez você tenha contato direto. Por isso, conhecer os setores, saber o que cada setor faz, o que cada setor demanda, qual é a responsabilidade de cada setor, quem são as pessoas desse setor, quem é o gestor direto, quem é a parte operacional, quem é a parte da coordenação, tudo isso vai te ajudar para exercer a sua função de recepcionista e telefonista. Saber digitar e imprimir documentos. Isso aí a gente não precisa nem entrar em detalhes. Nós estamos vivendo numa era de informatização e dominar, usar tecnologia, usar o computador, usar dispositivos móveis dentro do ambiente de trabalho é um requisito obrigatório. Então nós precisamos, como recepcionistas e telefonistas, dominar a habilidade de digitação, impressão de documentos, envio de documentos no formato digital e assim sucessivamente. E por fim, conhecer alguns procedimentos de emergência. Normalmente nas empresas grandes tem um manual de sobrevivência, um manual para em questões de risco, tem um mapa de risco, etc. Você precisa dominar isso, porque qualquer emergência que acontecer, normalmente você que vai ser a primeira a acionar ou algum órgão para ajudar a socorrer, o bombeiro, ou enfim, ambulância, SAMU, eu não sei se tem aí na sua cidade onde você está assistindo, que é o Serviço Móvel de Urgência, mas conhecer os procedimentos padrão, desde os mapas de risco até os procedimentos de evacuação, locais de ponto de encontro, os principais números para qualquer tipo de emergência, é muito importante. E não só emergências ao risco físico humano, mas também emergências como para a questão predial, empresarial. Número de eletricista, de encanador, número de alguém que trabalha com a parte de pedreiro, de alvenaria, etc. Então, ter esses números vai fazer um diferencial, ter uma agenda com esses números vai fazer um diferencial, tá bom? Hoje nós falamos sobre os requisitos acadêmicos mínimos para você ser recepcionista e telefonista, falamos sobre algumas características que você precisa ter para poder exercer bem essa função e finalizamos falando sobre habilidades e conhecimentos necessários. Na próxima aula, nós iremos começar a falar como você deve agir como recepcionista e telefonista para ter um diferencial. Nós sempre pedimos a você o seguinte: curtam, compartilhem, vá no nosso site, e cursos iguais a esse nós temos dezenas, e não deixe essa corrente do bem parar em você. E compartilhe com mais pessoas para que muita gente possa se profissionalizar, muita gente tenha acesso a esse conteúdo e tenha um diferencial como você está buscando, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe, estamos juntos, firmes e fortes.